Muito bem, então bom dia. Vamos à solução aqui do questionário da lição 3, onde falamos sobre o dativo. Na lição 3 temos então as seguintes questões. O que se entende por complemento quando se fala em verbo quanto ao complemento? Então, significa dizer que o verbo imprime um complemento, um predicado ao sujeito da frase. 2. Considerados quanto ao complemento, todos os verbos são iguais? Por quê? Não. Considerados quanto ao complemento, os verbos não são iguais, porque há verbos de predicação completa e verbos de predicação incompleta. 3. O que é verbo de predicação completa? Os verbos de predicação completa são aqueles cujas ações que representam se completam com o próprio sujeito. Esses verbos são chamados de intransitivos, né? Bom, tem a pergunta aqui, né? Que outros nomes tem, né? Esses verbos são chamados de verbos intransitivos e aqui estão os exemplos. O pássaro voa, o garoto correu, o cão latiu. Esses verbos voar, correr, latir não exigem complemento. 4. Quantas espécies existem de verbos de predicação incompleta? Definir cada espécie e exemplificar com orações. O aluno deve esmerar-se no responder a esta pergunta, porquanto versa sobre um dos mais importantes assuntos. O ponto 19 deve ser aqui todo explicado pelo aluno, com termos próprios e exemplos abundantes. Então, vejamos aqui, na questão 4, a resposta. São 4 os tipos de verbos de predicação incompleta, ou seja, verbos que exigem um complemento na oração. São eles: verbo transitivo direto, são verbos cuja ação que representam ligam diretamente o sujeito ao verbo que sofre a ação. Neste caso, o objeto é chamado de objeto direto. Exemplos: o garoto fechou o portão. Os animais devoraram a comida. A mulher quebrou o vaso. A senhora varreu a casa. Ninguém sabe o futuro. O jeito mais comum usado para encontrar o que é objeto direto é que você faz a pergunta ao verbo o quê. O garoto fechou o quê? O portão. Os animais devoraram o quê? A comida. A mulher quebrou o quê? O vaso. A senhora varreu o quê? A casa. Ninguém sabe o quê? O futuro. Verbo transitivo indireto. Os verbos transitivos indiretos são verbos que ligam indiretamente o sujeito com o verbo, o sujeito com o objeto que sofre a ação. Para tal, ou seja, para fazer essa ligação indireta, usamos uma preposição. Normalmente preposição a ou preposição para. Vejamos aqui. Neste caso, o objeto é chamado de objeto indireto. Exemplos: as crianças gostam de sorvete. Ela lembrou do local onde havia morado. Minha filha ingressou na faculdade. João compareceu à reunião. Eu necessito de um novo documento. Verbo transitivo direto e indireto. São verbos que exigem 2 complementos. Exigem um objeto direto e um objeto indireto. Exemplos: apresentaram um novo plano para o diretor. Então, o novo plano seria o objeto direto, para o diretor, o objeto indireto. Marta ofereceu seu lanche aos colegas. Seu lanche, objeto direto, ao colega, objeto indireto. Eles comemoraram o aniversário do professor. O aniversário, objeto direto, do professor, objeto indireto. O professor aconselhou o aluno sobre a importância dos estudos. Luiz devolveu o carro à locadora. E, por fim, o verbo de ligação.
Esses verbos apresentam apenas uma qualidade do sujeito, não ligando especificamente a um objeto, mas sim eles recebem apenas um predicativo, né? Exemplos: ela é trabalhadora, o cão está em sua casinha, o jogador permanece em pé, o carro ficou fora da garagem, você parece cansado hoje. Questão 5. Como se denominam os complementos dos verbos de predicação incompleta? O complemento dos verbos de predicação incompleta denomina-se predicado, mas no caso dos verbos de ligação, denomina-se predicativo. 6. Os verbos de ligação podem vir com objeto indireto? Como se chama em latim esse dativo? Dê um exemplo. Sim, os verbos de ligação, o verbo de ligação é sempre complementado pelo predicativo e nunca pelo objeto direto, com o predicativo. Perdão, está errado aqui. E nunca pelo objeto direto. Porém, em alguns casos, para que o sentido da oração seja completo, pode aparecer uma palavra que complete o predicativo. Esta manifestará relação de prejuízo ou benefício, interesse, proximidade, semelhança, etc. Eu coloquei mais de um exemplo aqui, né? Exemplo: José foi firme na sua decisão. Então, aqui temos um verbo de ligação, né? Verbo ser, mas esse complemento aqui é um dativo de interesse. Né? Esse complemento se chama dativo de interesse. Então, este complemento de objeto indireto se chama dativo de interesse. Ele se tornou diretor daquela instituição. 7. Como se chama o complemento do verbo estar? Ao complemento do verbo estar, dá-se o nome de predicativo, pois estar é um verbo de ligação. 8. Que se entende por regência quando se estuda o verbo quanto ao complemento? Quando indagamos se o verbo exige objeto direto ou indireto, quando procuramos saber qual preposição é exigida para a ligação do sujeito ao objeto, dizemos que esta é a regência verbal. Questão 9. Faça o quadro sinótico do estudo do verbo quanto ao complemento. Então, nós temos aqui um quadro onde nós temos o verbo e o complemento. Os verbos de predicação completa são os verbos intransitivos e não exigem objeto. Os verbos de predicação incompleta podem ser o verbo transitivo direto, que exige objeto direto, verbo transitivo indireto, que exige objeto indireto, e verbo de ligação, que exige apenas o predicativo. Temos também os verbos de predicação completa e incompleta, que são chamados de verbo transitivo direto e indireto, e exigem tanto o objeto direto quanto o objeto indireto. 10. Qual é o quarto elemento que pode aparecer numa oração? O quarto elemento da oração é o objeto indireto, ou seja, o dativo. Objeto indireto é o complemento do verbo transitivo. Perdão, questão. O que é objeto indireto? Objeto indireto é o complemento do verbo transitivo indireto. 12. O objeto indireto vem sempre antecedido de preposição, se a resposta for positiva, declarar qual ou quais são as preposições que antecedem o objeto indireto. Sim, o objeto indireto vem sempre precedido das preposições de, a, para, por, com, em, etc. 13. Redija 2 orações em que haja objeto indireto com a preposição a e 2 com a preposição para. Não empregue os verbos ir, vir e nem nenhum outro que indique movimento. Então, estão aqui as orações. Eu compareci à reunião,
O general sucedeu o rei. Ele entrou para o colégio, tocou a bola para o adversário. 14. O objeto indireto português vai para que caso em latim? O objeto indireto em latim vai para o caso dativo. 15. O dativo latino, como se traduz em português? O dativo latino traduz-se em português para o objeto indireto. 16. Diga para que caso devem ir as palavras grifadas nas seguintes orações. Então, temos aqui 5 orações que o Napoleão preparou para a gente. O sol fornece luz a todos. Sol está no caso nominativo e a todos no caso dativo. O cão do vizinho desobedeceu-me. O cão está no nominativo, do vizinho genitivo, me no dativo. Dei-lhe peras em quantidade, lhe está aqui no caso dativo. Meninos, perdoai aos inimigos, nós temos aqui um vocativo, meninos, entre vírgulas, e o dativo aos inimigos. Maria e seu irmão não nos deram o prazer de visitar-nos. Então temos aqui o nominativo, Maria, seu irmão, genitivo, e nos dativo. Para realizar essas atividades aqui, eu consultei na internet, né, listas de verbos que ele pede para fazer aqui essas frases aqui como exemplos, e eu consultei na internet listas de verbos.